queridos! Cheguei, minha gente! Eita Deus! Agora estamos ao vivo, online, ao vivo, para o Instagram e também vai para o YouTube. Você que está vendo pelo YouTube, seja muito bem-vindo. A nossa live agora está às terças e quinta. Terças e quinta-feira, às 20h20. Seja muito bem-vindo, meu povo querido do meu Brasil! Eita, gente, vamos compartilhar essa live. Vamos compartilhar essa live, porque vai ter muita palavra aqui de batalha espiritual para poder a gente se ferramentar. O meu povo tá perecendo porque não conhece a palavra, não conhece a escritura, não conhece o inimigo, que é invisível, que a gente tem que usar armas espirituais. Então eu tô aqui para poder te ajudar. Então compartilha essa live aí com mais 5 pessoas. E para você que está no YouTube, que vai ver ela pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar aqui sobre um tema que ainda existe muita dificuldade, muita dúvida em muitas pessoas, né? É sobre batalha espiritual, mas é uma ferramenta que eu falo que é um canhão. É um canhão no mundo espiritual, que é o jejum. Então eu vou tirar aqui várias dúvidas, vou colocar aqui vários conceitos para você entender quanto que isso é importante. E eu sou suspeita em falar, porque eu amo e aprendi sobre o jejum. E quando eu comecei a fazer e entendi a importância e o quanto isso foi um divisor de água na minha vida, eu não parei mais. Sejam todos muito bem-vindos. Juliana tá aqui, deixa eu colocar aqui você. Isabela, quem mais tá comigo? Iris. Vai ficar gravada essa live no YouTube, tá bom? Boa noite, meu povo. Carla, seja muito bem-vinda. Gente, poderosa a palavra de hoje. Sempre quando a gente traz uma palavra sobre o jejum, existe muita dúvida. E aí, o que eu quero que você faça? Eu vou falar aqui várias situações, por que devo jejuar, para que devo jejuar, como devo jejuar. Vou trazer aqui os benefícios, versículos bíblicos. Mas se você tiver uma dúvida, você coloca aí. Vai aguardando eu falar, talvez eu vou tirar sua dúvida no meio do caminho, mas eu quero te encorajar a começar a fazer jejum como um hábito de vida, tá? Para sua vida espiritual. Vamos tirar aqui muitas dúvidas para que você possa entender. Mantalita, eu já ouvi falar, né? Talvez você fale assim, eu já ouvi falar que jejum não é mais para os dias de hoje. Vamos falar sobre isso também, tá? Aleluia, glória a Deus. Lopes, seja bem-vindo. Juliana, compartilha essa live. Ana, Cristina. Quero também encorajar vocês para um propósito de jejum que a gente quer fazer aí pro mês que vem. Então fica aí comigo. E quem já faz jejum comigo desde o início do ano sabe quanto que é poderoso, tantos testemunhos que a gente teve no início do ano aí dos 40 dias de jejum. E nós vamos fazer mais jejum esse ano. E eu quero que vocês aprendam essa arma espiritual. Porque isso, gente, foi essencial na minha vida. E olha que eu nasci praticamente num lar cristão, né? Sou crente aí desde cedo, mas não tinha prática do jejum, tá? Mas quando eu comecei a praticar o jejum, as coisas começaram a mudar na minha vida. Então, eu quero te ensinar também. Seja bem-vinda, Ana. Vamos compartilhar essa live em nome de Jesus. E para quem está chegando agora pela primeira vez, né? Nós estávamos no horário da manhã, mas a partir desse semestre, a partir de julho, né? Nós colocamos a live para as 20h20 e que Deus abençoe. Realmente eu fiz um jejum de guerra, espiritual, e eu nunca passei tão mal como dessa vez. Até o remédio que tomei coloquei para fora. Gente, ele limpa a gente de uma maneira, vocês vão entender aqui agora. O jejum, ele é um canhão no mundo espiritual. Os demônios não suportam uma vida jejuada. Pessoa que tem uma vida jejuada, até amizades começam a afastar de você. Sem ela perceber, sabe? Por quê? Porque purifica. Você vai entender aqui durante a live. Durante a live eu vou falar muita coisa sobre o jejum, Carla. Você vai entender por quê, tá? Fica aqui comigo. Deixa eu fazer uma oração pra gente começar. Pai querido, no nome de Jesus, eu quero orar, te agradecer por esse tempo que a gente está aqui.
Pai, eu quero te pedir que o Senhor toma, Senhor, essa live nas tuas mãos. Senhor, é uma palavra poderosa, é uma palavra de esclarecimento, Senhor, de muita gente que tem dúvida. E muitas igrejas, Pai, que não ensinam sobre isso, mas em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos trouxe para cá, para ensinar sobre esse princípio tão importante na nossa vida cristã, essa disciplina espiritual. Por isso eu te peço, Pai, ser conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos. O que é um jejum espiritual? Tá? A gente vai falar sobre o jejum espiritual, porém, a gente sabe que o jejum ele vai afetar também a sua vida emocional e física. Então, ela atende a todas as áreas. Mas o jejum espiritual, ele tem um objetivo, tá? Então, vamos lá. Jejum espiritual é a prática de abster-se de alimentos ou outras atividades por um período determinado. Então, o jejum espiritual, ele é uma prática comum, principalmente nas tradições religiosas. Então, não é só cristão que jejua não, tá, gente? O jejum espiritual, todas as religiões fazem jejum para um propósito, principalmente espiritual. Porque a Bíblia fala que o homem natural, ele não discerne as coisas do espírito. Então, para que eu possa discernir o mundo espiritual, para que eu possa entender que tem influência espiritual maligna, para que eu possa entender o que Deus está querendo falar comigo, eu preciso, purificar esse canal. E o alimento, ele é um dos elementos principais que atrapalham a nossa vida de comunhão com Deus. É mesmo, Thalita? É. Porque o alimento, ele é um prazer. Então você tira esse prazer da carne para que o prazer do espírito sobressaia. Então por isso que jejum, então já vou quebrar aqui um paradigma. Tô fazendo jejum de televisão, não é jejum. Tô fazendo jejum de Coca-Cola, não é jejum. Tô fazendo jejum de rede social, não é jejum. Eu vou explicar o que é isso, tá? Jejum, grave isso aí, é a abstinência total de alimentos sólidos. Então, eu não coloco alimento sólido na minha boca no período determinado, tá bom? E aí, muitas práticas religiosas, elas praticam o jejum com o intuito de quê? De se aproximar do seu Deus, de ganhar mais autoridade, né? Como sacerdote, seja lá qual for a religião. Eles ganham. Os monges, você vê que eles jejuam muito. Então, é você abster-se de alimentos sólidos e líquidos, de uma forma total ou parcial. Vou explicar isso aqui mais pra frente. Geralmente com o objetivo de buscar uma conexão mais profunda com Deus. Então, a pessoa quer entrar num campo... Eu tô na igreja, mas eu não consigo me firmar espiritualmente em Deus. É aqui. O jejum, ele purifica tanto o teu espírito que os demônios não suportam ficar perto de você. Por isso que você passa mal, tá? As pessoas que se aproximam perto de você, ela vai sentir que elas vão passar mal, você vai perceber, entendeu? Então a prática do jejum, ela é algo assim, crescente. Você vai aperfeiçoando esse lugar, esse estilo de vida, tá? É gradual. Conforme você vai crescendo também no mundo espiritual, entendeu? Conforme você vai jejuando, você vai crescendo. Início desse ano, eu fiz um jejum de 40 dias. Eu vou falar um pouco mais sobre jejum de 40 dias. Quem está chegando aqui pela primeira vez vai entender. Todo ano eu faço um jejum de 40 dias seguido, tá, gente? Com devocional. E eu faço 23 horas. 23 horas no dia, durante 40 dias. Gente, é coisas tremendas que acontecem durante esse período. Mas a gente tem um processo para começar isso. Quem nunca fez, eu explico aqui como é que você vai fazer. Então, por que devo jejuar? Primeiro, gente, a finalidade do jejum espiritual é buscar intimidade com Deus. Ele ajuda a focar a mente e o espírito em Deus, eliminando distrações do cotidiano. Então, a gente se distrai com tudo. Mas quando você faz um propósito de fazer jejum, pensa numa ligação. Numa intimidade que você fica. É ou não é? Quem já fez aqui jejum? Quem faz jejum, que tem a prática. Não tem como.
Você fica ligado ali no fio, porque você parou a tua mente, você parou o teu corpo para ouvir. Então, o que que acontece? Você começa a ficar sensível. Você vai ouvir coisa, você vai ver coisa que você não via. Entendeu? Você vai ver coisa e vai perceber coisas que você não estava percebendo. Por quê? Porque o alimento tira esse foco, tira essa graça, né? Quando Deus falou para Eva, né? Para Adão, falou para eles que de todas essas árvores aqui, vocês podem comer o fruto, mas do fruto do bem e do mal, ou seja, foi através do alimento. Vai prestando atenção aí, fica ligada. Então, por que eu devo jejuar? Busca intimidade com Deus. Outra coisa, arrependimento e humilhação. O jejum traz. Jejuar é uma maneira de humilhar-se diante de Deus, mostrando arrependimento do pecado. Toda vez que você lê na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, quando eles jejuavam, era para ter conexão para ouvir Deus. Entendeu? Josafá, chega, por exemplo, para Josafá, uma notícia de que o inimigo, né? Os exércitos inimigos está já no portão da cidade. O texto fala assim que ele reúne o povo e consulta Deus e coloca o povo para jejuar. Por quê, gente? Porque é batalha espiritual. Batalha espiritual não tem como você vencer com armas carnais. E para eu poder vencer batalhas que eu estou vivendo, o jejum, ele purifica de modo que o meu ouvido ele começa a ficar sensível para ouvir Deus. Minha visão abre, minha percepção ela fica aguçada. Porque quando eu estou comendo, eu estou distraindo. Comida é um prazer, é um alimento que dá prazer. Então, por que devo jejuar? Arrependimento e humilhação. Outra coisa, discernimento e orientação. Durante o período de decisão ou confusão, o jejum pode ajudar a buscar orientação divina. Que eu falei de vocês agora de Josafá. Esté estava com decreto de morte para ela e para o povo dela. Ela falou assim, olha meu tio, põe o povo para jejuar, que eu e minhas servas vamos jejuar também. 3 dias, ninguém come. Batalha espiritual. Então a gente quer vencer situações da vida e aí você tá num raso achando assim, poxa, tô fazendo tudo. Mas tem batalha que é necessário você jejuar. Porque o diabo vai fugir de você. Entendeu? Agora, não pensa que vai ser fácil, como teve uma irmã que colocou aqui. Acho que foi a Carla, né? Porque é uma batalha que vem contra você também, para você parar no meio do caminho, para você desistir. Mas se você for insistente no propósito que você colocou, no início vai passar mal, vai fazer você desistir, vai acontecer não sei o quê, mas você vai ter que ficar ali resistente na oração. A Bíblia fala para você resistir, submeta-se, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Vai chegar uma hora que ele não vai poder mais. Tá? Porque também devo jejuar, fortalecimento da fé. Jejum é um exercício espiritual que pode fortalecer a fé, a confiança em Deus. Então, existem muitos ministérios, gente, que são sustentados no jejum, tá? Eu vim de uma igreja pentecostal, né? Eu era da Assembleia de Deus por muitos anos, tem pouco tempo que a gente mudou para uma igreja batista. É avivada, é uma igreja que tem avivamento, porém, eu vim da Assembleia de Deus, mas poucas vezes na minha juventude, na minha vida adulta mesmo, houve-se um ensino sobre o jejum. Houve-se um tempo que a igreja, o pastor parava e falava assim, gente, nós vamos agora entrar num tempo de propósito de jejum e eu quero ensinar vocês por que vocês têm que jejuar, como vocês devem jejuar, para quê, a maneira como vocês vão fazer. Não tinha. É ou não é, gente? Quem é crente aqui há muito tempo? Não tem esses ensinos. Aí o que o crente fazia? Eu não sei como é que eu faço, né? Eu posso comer isso? Não posso. Eu posso beber água? Eu posso ter relação com o meu casamento? Se você é casado, né? Não posso. Então não tinha essa conversa, então você não desanimava.
E aí, peleja. Olha, eu de experiência própria. Quanta batalha espiritual que eu passei na minha vida. Eu tô falando de crente. Que eu poderia ter vencido se eu tivesse entendido sobre o jejum. E eu já falo algo aqui para as pessoas que têm vício. Vício na área sexual, principalmente, minha irmã e meu irmão. Você só vai vencer com jejum. Porque o jejum purifica o teu corpo. Amortece a tua carne. Mas vamos lá. É verdade, olha aí, ó. Poucas coisas se falam. Sabe? Perdeu-se essa prática de ensinar, de jejuar, de explicar para o povo, de orientar. Por quê? Porque às vezes a liderança não faz. Ela também não faz. Então ela nem ensina. Só que o povo vai perecendo, né? Então para que devo jejuar? Para arrependimento, como sinal de arrependimento pelos pecados, né? Para buscar a orientação de Deus em momentos de decisão. Intercessão para orar por outras pessoas, igreja, nações. Tem várias razões para que você deve orar, tá? Mas o principal motivo é intimidade com Deus. A Bíblia fala assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. É ou não é? As demais coisas vão sendo acrescentadas. Então, não adianta você achar que eu vou fazer um... Era assim que acontecia, né? No meu tempo. Talvez nunca aconteceu na tua igreja, foi na minha. Gente, vai começar uma festa agora do departamento jovem. Vamos entrar num jejum. Aí fazia aquele jejum ali como um ritual. Sem propósito, sem entendimento, sem pra quê, por quê. E aí fazia o jejum. Passava-se. Daqui a pouco estava todo mundo na luta de novo, na prova, no pecado. Né? Acabava a festa, acabava o negócio, estava todo mundo... Eu falei, gente, quando eu aprendi o real motivo e a razão de um jejum, como fazer. Gente, foi diferente. Então vamos lá. Olha, tem um versículo que a gente estuda, né? E ele é muito importante você saber dele. Lá em Mateus, no capítulo 6, Jesus está ensinando algo ali. E ele fala que quando você jejuar, então ele está dando assim entendimento que quando jejuarem, está lá em Mateus 6, 16, 18, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto para mostrar aos outros que estão jejuando. Eu lhe digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, então, olha só, olha o que Jesus está fazendo aqui. Ele não está falando que você não deve jejuar, que você não precisa jejuar. Então, quando ele fala ao jejuar, ele está mostrando para a gente o seguinte: eu espero que vocês estejam, no momento que vocês jejuarem, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que vocês estão jejuando, mas apenas ao Pai, que vê em secreto. Então você vê que Deus está te vendo. Ele está observando o teu jejum. E olha, e o jejum, aí muita gente fala assim, as pessoas estão buscando fazer um jejum para barganhar. Jejum não é barganha. Vou fazer um jejum para poder conquistar um emprego, para conquistar não sei o quê. Isso é consequência de uma vida jejuada. E tem recompensa quando você busca primeiro o reino de Deus, com a finalidade de intimidade. Olha o que o versículo diz já no final. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Então tem uma recompensa. Então no jejum, quando eu ensino aqui, e eu disponibilizo, né, um PDF, eu vou mostrar aqui para vocês, e no final eu vou disponibilizar. Esse PDF já está até lá, a gente vai repostar ele, Juliana, aquele de 40 dias, a gente pode postar lá, e eu vou ler aqui para vocês. Vocês vão colocar lá o pedido de oração de vocês.
tá? Não tenha medo, não. E outra coisa, tem que ter fé para você fazer isso. Tem igreja que é tão radical, é tão religiosa, porque Jesus está combatendo a religiosidade aqui. Isso aqui, Jesus está falando para os seus discípulos, olha só, tá vendo? Eles estão jejuando, vão lá para a esquina para mostrar que estão jejuando. Não é esse tipo de jejum. Eles estão fazendo para mostrar que eles cumprem os ritos. Não. Quando você jejuar, ele fala aqui, ó, entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora o teu Deus que está em secreto, ele te recompensará. Então o que Jesus está falando aqui pra gente? Seja algo entre você e eu. Mantalita, mas você está falando aqui, eu tenho que ensinar para vocês. Se Jesus não ensinasse sobre o jejum, como é que eles iam saber? Jesus teve que falar. Então, o jejum, eu posso ensinar, eu posso falar que a gente está fazendo uma campanha de jejum, de oração, com o intuito de ensino. Entendeu? Então, o combate de Jesus aqui, dos fariseus, era porque eles estavam mostrando que eles eram superiores porque eles jejuavam. Jesus falou, não é esse jejum. Não é esse jejum. Qual é o jejum que eu quero? Jesus fala lá em Joel, né? Ele fala assim, ó, proclame um jejum santo, convoca uma assembleia solene, reúne os anciões, todos os habitantes da terra e clame ao Senhor, né? O jejum que o Senhor procura é aquele jejum de todo o seu coração, com intimidade, que agrada ao Senhor, com propósito de reino. Não é porque a gente vai fazer um congresso, vamos jejuar. Vamos fazer uma festa, não sei de que, vamos jejuar. Para, gente, isso é rito. Isso é ritual. Qual o propósito que você está jejuando? Sobretudo, intimidade com Deus. Vencer as trevas, a perseguição espiritual, o vício que você não larga. É para isso, tá? Então, Natalita, como eu devo jejuar? Planejamento. Tem que ter planejamento. Defina o propósito e a duração do jejum. Pode ser parcial, abster-se de certos alimentos, ou completo, total alimento. Preparação espiritual. Comece com oração, pedindo a Deus força, clareza durante o jejum. Mantenha uma atitude de oração, meditação na palavra. Termine o jejum gradualmente com gratidão. Então, preste atenção aqui. Eu entendi o propósito do jejum e eu quero fazer um jejum, irmã Thalita. Como que eu faço? Inicialmente, você precisa planejar os dias. Então, por exemplo, eu tenho aqui o jejum total e o jejum parcial. Geralmente eu faço o jejum parcial, que é o quê? Vou me abster totalmente de sólido e eu só uso líquido, né? Eu tomo água e eu separo alguns líquidos para beber. Aí você vai ver, por exemplo, chá, né? De preferência sem açúcar naquele período. Chás, suco sem açúcar, né? Que não tenha muito açúcar. Água. Então você vai definir o líquido que você vai ficar dentro daquele período. Quantos dias na semana? Se você já tem uma prática de jejum, você pode fazer aí 3, 4 vezes na semana, 5 vezes na semana. Nunca fiz jejum, eu tenho uma dificuldade de fazer jejum. Começa com 2 vezes na semana, tá? No mínimo, gente, 8 horas. Eu diria até 12. Por quê? Porque quando você vai fazer um exame de saúde, né, de sangue, o médico fala pra você, olha, você precisa estar 12 horas em jejum. A gente vai fazer as 12 horas. Então, o jejum espiritual, gente, traz tanto benefício na tua alma. Então, assim, se planeja para fazer esse jejum, tá? 5 vezes na semana, 3 vezes na semana, 12 horas, 18 horas cada dia, todos os dias, 16 horas, você vai estabelecer. Eu tô dando aqui um conselho para você, porque a Bíblia não estipula quanto horário você vai fazer. Mas pra gente entender que um jejum, ele passa a ser de fato um jejum, né? A partir aí de 8 horas, 12 horas, sem comer comida sólida, para quem nunca fez. Agora, para quem já fez, gente, é no mínimo 16 horas, tá? É no mínimo 16 horas em diante.
Thalita, o que mais? Aí a gente vai lá. Durante, deixa eu falar aqui pra vocês, né? Durante o jejum, o que eu faço durante o jejum? Se você não orar, se você não ler Bíblia, você não ouvir louvor, se você não tiver uma organização para esse período de jejum, para aplicar durante esse jejum, você está fazendo só dieta. Entendeu? É uma dieta. Então você tem que ter um plano de ação para trabalhar durante esse período de jejum. Então o que eu oriento durante o período de jejum? 15 minutos. Thalita, eu não tenho condições de orar, que a minha vida é agitada. 15 minutos de oração de qualidade. É onde você vai entrar num ambiente, se você não tem, entra no teu quarto, ou no ambiente que você puder entrar, e ali você vai começar a orar. E apresentar a Deus a sua vida, apresentar a Deus por que você está fazendo aquele jejum. Você precisa se conectar, você precisa de vitória, você precisa vencer uma batalha. Você vai estar apresentando a Ele ali, tá? Se arrependendo, falando dos seus pecados, confessando, se humilhando debaixo da potente mão de Deus. 15 minutos. E aí eu não posso estar lendo durante o período porque eu estou no trabalho ou alguma coisa assim. Põe um fone de ouvido e tem Bíblia online. Você vai escolher um capítulo da Bíblia, você vai escolher um livro, começa a ler pelo Evangelho. Tem João, né? Mateus, e põe para ouvir um capítulo, 2 capítulos. A fé, ela vem pelo ouvir. Então, tudo isso são elementos importantes durante o jejum, tá? O que mais, João Thalita? Louvor. Gente, sabe o que vai acontecer? Você vai estar jogando para dentro da sua mente, né? As coisas que são do alto. Aí vai ser através de um louvor que Deus vai te dar um insight, que Deus vai falar algo com você, e você vai começar a chorar ali, você vai entender uma mensagem do espiritual, né? Através de uma leitura bíblica que vai vir a resposta que você estava esperando de Deus. Às vezes é uma palavra que vai ressaltar assim, sabe? Durante esse período de adoração, do louvor, Deus vai usar alguém, uma cena, uma situação que vai chegar para você. E você vai estar apta para ouvir aquilo. Então, entende? Esse período do jejum, ele precisa ser preenchido com disciplina espiritual. Senão vai ser só dieta. Ok? Agora, irmã Thalita, então quer dizer que jejum não é de televisão? Como é que é isso? Não. Durante o período do jejum, a gente chama assim uma questão que a gente pode colocar em relação à rede social, algo que você gosta muito, que tipo assim, não sei viver sem isso. Aí você vai renunciar nesse período. Então, a gente chama de renúncia. Então, assim, por exemplo, o que você está disposto a renunciar durante os dias que você jejuará? Vou dar aqui alguns exemplos. Tem pessoa, por exemplo, que ela não vive sem tomar um café. Nossa, é minha vida. Aí você fala, Jesus, durante esse período do jejum, eu vou tirar o café. Entendeu? É como se você estivesse potencializando aquele momento com o Senhor. Ah, eu vou ficar sem rede social nesse período. Tudo aquilo que te domina, aquilo que domina você. Se você entender que isso aí é um princípio que está te prendendo, você abre mão nesse período, tá? Tomar café, né? Por exemplo, tem pessoa que não vive sem refrigerante, não vive sem açúcar. Ela também... não, se eu não sair com maquiagem, Deus... Então você vai... Então tudo isso vai ser entre você e Deus. Tô dando aqui algumas dicas. Né? Eu não sei ficar sem as minhas unhas de gel. Então tem pessoas que Deus pede, Deus fala com ela assim, minha filha, abre mão desse vício. Abre mão dessa vaidade que tá te dominando. Doce. Então, nesse período, você vai fazer isso. E quanto mais você fizer, mais isso vai sendo distante. Porque o que está te dominando? Está dominando a tua carne? É aquilo ali que você vai renunciar. Entendeu? Que você vai sacrificar. Então, você potencializa. Mas, o período do jejum todo, você vai se abster de comida sólida. E aí, por exemplo, tá bom, irmã Thalita, mas eu voltei na minha janela de
na minha janela de comida. Aí aquilo que você renunciou, você tirou por um período. Por exemplo, digamos que você vai fazer 2 semanas de jejum, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana. Eu estou fazendo um jejum durante 2 semanas, por um propósito, estou estabelecendo isso, eu vou fazer 3 vezes na semana de jejum. No horário que você tiver no teu período de alimentação, você vai renunciar àquilo que você propôs. Renunciei o doce, renunciei o chocolate, renunciei a série que eu estava vendo. Eu só vou voltar depois que eu acabar aquele período que eu estipulei com Deus de 2 semanas. Entendeu, gente? Isso é renúncia. A renúncia, ela é por um período, você volta depois. Então, além do período do jejum, quando você volta a se alimentar, aquilo que você tirou, você não come e nem bebe. Por exemplo, eu, Thalita, quando eu faço jejum, já tirei o café, já fiquei 40 dias sem tomar café. Gente, foi uma peleja no início. Dor de cabeça, aquela coisa toda, mas eu fui ali resistindo. Pronto. Hoje eu consigo ficar 40 dias sem tomar café. Hoje eu consigo ficar meu período de jejum sem tomar café. Outra coisa que eu renuncio, que é algo que me domina muito, é pão. Eu tenho louvor no celular, é isso? Pode ser 7 dias seguidos? É com você e Deus. Entendeu? É tipo assim, meu jejum, minhas regras. A única coisa que você precisa entender é o seguinte: jejum é abstinência de alimento sólido. E pronto, eu quero fazer 3 vezes, eu quero fazer 7 vezes seguida. Cada um faz conforme a sua resistência, tá? Na Bíblia a gente encontra jejum de 3 dias, a gente encontra jejum de 40 dias, a gente encontra jejum de 14 dias, tá? São esses períodos que a gente encontra na Bíblia, como referência. Mas não quer dizer que tem que ser, é referência, tá? Você pode fazer de 50 dias, você pode fazer de 21 dias, como a gente vê a história de Daniel, né? Que no 11º dia o anjo chegou até ele, então a gente fala sobre jejum de 21 dias, mas por conta desse parâmetro. Mas não é nada engessado, você vai fazer o teu tempo. Deixa eu ver aqui, pode ser seguido, pode, tá? Eu só tenho louvor no celular. Pode ouvir no celular. Por exemplo, se você for sair da rede social, você pode pegar no teu celular, entendeu? Você só não atende a rede social naquele período. Então, por exemplo, eu vou ficar 24 horas sem rede social. É você e Deus. Então, gente, mas nesse período, aplicando as disciplinas espirituais que eu tô falando pra vocês, tá? Louvor, 15 minutos de tempo com Deus. Thalita, eu não consigo orar nem 5 minutos. O que eu aconselho você fazer? Depois você vai embora. Você vai entrar nesse ambiente, você vai colocar um louvor e começa ali a orar. Ouve o louvor, fica em silêncio. Daqui a pouco vai vir as palavras na sua mente que você tem que falar. Ou você às vezes só vai chorar naquele dia. Ou naquele momento você só vai ser ministrada pelo louvor. Mas é o tempo que você passou com Deus, entendeu? E nesse momento que você passa com Deus, não é só para pedir, Pai, soberano e eterno Deus. Não, gente, é quebrantamento, tá? Tem gente que chega assim, soberano e eterno Deus. Você está na presença do seu Pai. Como é que você fala com o seu Pai? Né? Então, seja quebrantada, fala aquilo que está te doendo, fala aquilo que você não está gostando, estou chateada. Então, cada dia que você passa ali no momento no momento da oração, aquilo vai sendo trabalhado, tá? Já existe pesquisa científica que, quando fizeram um teste, tá, gente? A pessoa, no momento da oração, ela ativa esse campo aqui, onde fica o córtex pré-frontal, onde é o poder de decisão, é onde enche de sangue nesse ambiente, quando ela começa a orar, tá? Isso mostra o quanto que a oração ela é poderosa para a cura, tá? Muita coisa, Thelma, a gente procura saber, eu ensino vocês aqui. Então, vamos lá, vai anotando isso aí. Eu vou fazer um propósito com Deus, por exemplo. Eu quero incentivar vocês, encorajar vocês. Semana que vem, eu vou fazer, até o final de julho, a gente vai fazer 3 dias de jejum na semana.
Aí você escolhe. Quer fazer 3 dias consecutivos? Eu quero fazer alternado, tá? E eu sempre, eu já faço um jejum de 23 horas. Então, ai, Thalita, eu não aguento porque eu tô começando. Começa com 8, começa com 12. E nesse período você põe o líquido que você vai beber. Thalita, eu tomo remédio. Toma o seu remédio, não deixa de tomar remédio, tá? 3 dias na semana, a gente vai começar. A partir de, deixa eu ver aqui. Coloquei aqui pra gente poder combinar. Quem quiser vir, né, junto. Então, 3 vezes na semana, a partir do dia 8. Dia 8 é... Deixa eu olhar aqui. Acho que é terça-feira, segunda ou terça. Confere aí pra mim, gente. Dia 8. Então, a gente vai começar 3 vezes na semana. Então, eu quero fazer 3 dias consecutivos. 23 horas, eu abro uma janela só de alimentação e volto de novo no jejum. E nesse período eu renuncio algo. Gente, deixa eu te falar pra vocês. O que será permitido durante o seu jejum parcial? Então, outra coisa que você vai preencher e você vai escrever. O que será permitido durante o jejum parcial? Então, por exemplo, eu vou tomar determinados líquidos, estabeleça eles. Água com gás, né? Café sem açúcar, água de coco, chá, 1 xícara de café com leite. Então, você vai estabelecer. Então, durante 23 horas que eu fico de jejum, eu estabeleço alguns líquidos desses, tá? De preferência sem açúcar. E quais situações você não cumprirá o jejum? Exemplo, eu precisei viajar, descobri que eu tô grávida, né? Um caso de urgência, se eu passei mal. Então, por isso que o jejum ele tem que ser planejado. Para você anotar ali. Anota tudo que você vai fazer. Sempre quando você for entrar num período de jejum. Por isso que eu te falo, o jejum é algo inteligente. Racional. Para um benefício espiritual. Então, eu vou anotar ali em que situação eu vou parar meu jejum, tá? Até mesmo para a gente poder não boicotar. E dentro de um jejum, isso aqui é um outro nível que você também... Tem muitos ministérios, né, que trabalham com essa questão também, que é o sacrifício. Então, existe a renúncia. A renúncia é aquilo que você vai tirar por um tempo. E resiste o sacrifício, que é aquilo que você está disposto a sacrificar em prol de um objetivo, né? Em prol dessa aproximação com Deus. É algo que vai realmente doer, né? Você deve entregar isso antes de começar o seu ato profético. Por exemplo, gente, tem gente que ela tem uma vaidade muito grande. E ela fala assim, Senhor, a minha vaidade eu vou dar um exemplo assim, cotidiano. É essa unha. Eu não sei ficar sem essa unha de gel, de jeito nenhum. Eu vou abrir mão dela. Por 1 ano, por 6 meses. Então, tem pessoas que fazem isso, né? E tira daquilo ali. E tem pessoas, por exemplo, que cortam o cabelo. Isso é muito espiritual. É entre a pessoa e Deus. Por quê? Porque aquele cabelo era... tudo na vida dela, ninguém pode tocar aquilo ali, eu não saio. Então ela entrega para o Senhor. Lembra de Abraão e Isaac? Então eu estou falando para você que o homem natural não vai entender essas coisas, é homem espiritual. Então vai ter um momento na tua jornada de jejum que Deus vai falar com você. Ó, isso aqui está tomando o lugar. Entendeu? Então é muitas coisas. Tem pessoas que Deus vai falando com ela, né, de uma forma específica, tá? E aí, gente, eu quero falar para vocês sobre alguns benefícios. Lembra que o versículo diz assim, e Deus te recompensará? Quando você faz um jejum, né, durante um período, alguns benefícios que eu anotei aqui. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro jejum de 40 dias, foi no ano de 2023. E olha que eu sou cristã desde quando eu nasci. Nunca fazia jejum. E eu vivia no raso. Um raso espiritual, né? Religioso. Né? Gente, voltou aí? Tá ok?
Não quer dizer que a gente não é crente, né? Não recebe as bênçãos de Deus, tá ok, tá. Não recebe as bênçãos de Deus, a gente recebe sim. Porém, para você viver um nível de espiritualidade, aonde você tem discernimento espiritual, aonde você está percebendo o inimigo atuando numa área, atuando na outra, e ter estratégia do céu para poder guerrear, quando eu vim para o jejum. Quando eu vim para a prática do jejum como estilo de vida. Tá? Não para barganhar, como a gente fazia. Gente, vamos começar uma festividade, ó. Vamos no meio antes da festividade, nós vamos entrar em 15 dias de jejum. Ou seja, eu fazia como um rito, não como um estilo de vida de purificação para ouvir Deus, para ter né? Então, quando eu comecei no ano de 2023, uma das coisas que eu percebi que foi crescendo em mim foi o meu crescimento espiritual. Tá? Meus dons espirituais que eu comecei a desenvolver, principalmente de discernimento. Outra coisa que a gente vê o desenvolvimento é o equilíbrio emocional que você tem. É um equilíbrio emocional muito grande que você começa a desenvolver. Por quê? Porque a carne, ela está subjugada. E aí o fruto do Espírito começa a ter poder de ação na sua vida. Entendeu? Começa a ter poder de ação. Outra coisa que eu vi aqui nesse período é a edificação do espírito, da alma, do corpo. Outra coisa, conflitos conjugais. Eu tinha muito conflito, porque tem um temperamento diferente do esposo, né? Olha que peleja que era. Quando eu comecei a jejuar, gente, eu comecei a perder a carne, ela começou a perder aquele ânimo de estar batendo boca. Entendeu? Ela perde. É tipo assim, quando você tá na carne, você quer ter sempre razão. Quando você tá no espírito, você entrega essa razão para Deus. E aí, muitas coisas foram começando a mudar na minha vida, né? Eu fui começando a melhorar meus relacionamentos com família, com irmãos, né? Eu comecei a perceber que as minhas orações estavam sendo respondidas. Fez isso, tinha uma vaidade com seu cabelo e raspou. Olha lá, ó. Miriam aqui contando, né? Que o pastor José Brandão fez isso. Ele tinha uma vaidade com o cabelo dele. Realmente, né? Ele tem um cabelão assim que tinha para trás. Então, conforme você vai crescendo no jejum, Deus vai falar com você. Então, é muito específico. Alguma área. Eu não posso falar para você, ó, faça isso, faça aquilo. É muito específico. E você vai se sentindo bem quando você vai fazendo aquilo, entendeu? Então, só estou te dizendo. Então, conflitos conjugais. A minha oração eu percebi que foi mais respondida. Deus começou a me dar unção de ensino, de mestre, para que eu pudesse trazer mais ensinos para vocês, né? Outra coisa que eu percebi, a minha gestão financeira. Deus foi começando a me dar direcionamento para gestão, para ter controle das compras, para ter controle de impulso. Direcionamento para decisão. Quando eu decidi para fazer a minha faculdade, Deus foi me dando direcionamento. Gente, é incrível. Então, a prática do jejum, ela não pode ser uma barganha, tipo assim, vamos fazer isso, agora vamos fazer um jejum. Não, ela precisa ser um estilo de vida. Você precisa entender isso, tá? Então, o que você está disposto a entregar para Deus durante esse período do jejum, em prol de um crescimento espiritual, de poder acessar, tomar posse de coisas que para os seus olhos naturais parecem ser muito difíceis, ou até mesmo impossível. Então, nesse ato profético do jejum, que tem como objetivo trazer transformação para a vida, mudanças que acontecem de dentro para fora, porque nós temos um Deus Pai que é santo e ama ver seus filhos buscando se santificar, através de um modo de viver que o edifica. O jejum, o conhecimento da palavra, vida de oração, leitura, renúncia de desejo, são buscas intencionais.
para obter um crescimento extraordinário em Deus. Este ato profético vai trazer um grande romper na sua vida espiritual e natural. Pelo sangue de Jesus, hoje temos livre acesso ao trono da graça e direito de posse de todos os benefícios garantidos na cruz do Calvário. Mas, para você acessar o mundo espiritual não é automático. Precisamos acessar esses benefícios. Portanto, a gente precisa desejar esse lugar. Então, se você tem dificuldade de romper, seja qual for a área da vida, começa a fazer jejum como estilo de vida. Começa como eu estou te falando, devagar, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Eu hoje, por exemplo, eu paro. O primeiro ano foi que eu fiz 40 dias, foi 2023. Eu tive um grande romper no meu ministério. Eu estava na frente ainda da igreja com meu esposo, né? Físico, na igreja física. E lá nós fazíamos os trabalhos de oração e Deus começou a mover a gente na parte espiritual. Começou a gente trabalhar com libertação, expulsando o demônio. A primeira vez que eu tive experiência, né, com expulsar demônio foi após esses 40 dias. Lembra que quando Jesus sai do deserto, que foi tentado pelo diabo, a Bíblia fala que ele sai no poder do Espírito. Então o jejum ele te capacita para você ter autoridade sobre as trevas. Porque durante o período de jejum você vai sendo muito purificado. Aquilo que você pensava, você começa a se arrepender. Aquilo que você falava, você não fala mais, né? Se tinha uma vida que falava palavrão, você começa a limpar a tua boca. Porque o jejum vai fazendo isso com a gente. Porque durante o jejum você está no processo de oração, de busca. Como eu falei, não adianta só fazer e não colocar esses elementos dentro. Vai ser só dieta, tá? E aí, vamos fechar aqui agora. Então, eu tive essa experiência de crescimento espiritual no ano de 2023. E no ano de 2023, eu ainda fiz um outro jejum que eu vou ensinar vocês mais aqui pra frente. Quem quer começar nessa vida de jejum, existe um jejum chamado Yom Kippur. Esse jejum aqui, eu faço ele uma vez no ano. Eu fiz ano passado e esse ano eu vou fazer de novo. Quem já ouviu falar sobre o Yom Kippur? É um jejum do perdão, dia do perdão. É um jejum que revoga sentenças. Então, se tem, assim, momentos de sentenças espirituais e materiais que você quer romper, esse é um dia de jejum. Quem pratica esse jejum, irmã Thalita? Os judeus. Ah, mas isso é lá para os judeus. Mas vamos pensar aqui comigo. Se os judeus praticam esse jejum até o dia de hoje, né? O Yom Kippur, que é o dia do perdão, onde eles recebem o perdão de Deus. Tem toda uma prática antes para você fazer. Eu vou ensinar isso aqui mais para frente, tá? Você imagina se a gente também faz? Lembra daquela mulher Ciro-Fenícia? Ela insistiu que Jesus fosse curar a filha dela. Ele falou assim, não, eu vim para os filhos. O pão não é para você, o pão é para os filhos. Mas aquela mulher continuou insistindo. Ela falou assim, mas Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do teu Senhor. Eu vou ficar aqui até o Senhor me abençoar. Aí Jesus falou assim, mulher, vai lá. Por causa dessa tua insistência. Vai lá, tua filha está curada, está liberta. Então, gente, se você tiver fé para tomar posse também e fazer esse jejum, por que Deus não vai te abençoar também? Né? Então, até hoje, depois procura saber, busca na internet, fala assim, jejum do Yom Kippur, para você saber o que é, como é que eles fazem, e mais para frente eu vou ensinar isso aqui para vocês. Porque o calendário judeu, ele é diferente do nosso, né? É o calendário lunar. Por exemplo, nessa época aqui, vai ser a virada de ano deles, que não é no mesmo tempo do nosso. O nosso foi feito pela Igreja Católica, gente. A gente está todo diferentão daquilo. Mas tudo bem. Caminhamos aqui. Mas se você tem fé para também fazer esse jejum, eu fiz. E eu consegui muita coisa. Foi muito bom. Agora, ele é desafiador, gente. Sabe como é que ele é? Ele é 24 horas. Presta atenção.
Ó, a Fabiana, eu já fiz, ó. Maravilha. 24 horas sem comida e sem beber líquido nenhum. E detalhe, você não pode tocar em água. Então você vai no banheiro, você não pode tocar em água. É muito legal. Porque é um desafio muito grande. E você fica num quebrantamento tão grande. Nunca ouvi. Depois você joga. É forte o negócio, tá? Eu vou ensinar vocês mais pra frente. Eu desconfio que é... Depois Juliana confirma pra mim aí se é em outubro. Eu vou pegar o calendário que os judeus fazem, né? E eles param, tá? Para tudo lá. Eles param tudo pra fazer esse jejum de 24 horas. Ah, mano, tá ali. Daí os religiosos vão falar assim... Para, esse negócio aí é só pro judeu. Você não é judeu... Tá, mas a Ciro-Fenícia também não era. E ela insistiu ali no pé de Jesus. Falou assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do teu Senhor. Eu vim aqui para... E Jesus falou, mulher, vai lá, tua filha está curada. Por causa da tua insistência. Então, gente, o que eu puder fazer, quando eu comecei a fazer jejum, que eu entendi, eu faço, porque eu tenho fé. E Deus olha a intenção do teu coração, sabe? Então, religiosos não vão fazer essas coisas, porque ele não faz nem um jejum de um dia, quanto mais fazer 25 horas, 24 horas. Não faz. E a vida dele fica onde? No raso, na mediocridade ali. Pode olhar a vida dessas pessoas como é que é. É ou não é? Ó, eu fiquei na igreja no dia de jejum. A gente vai ver aqui, eu vou conversar depois com Juliana, o meu suporte, pra gente poder fazer um esquema aqui, da gente fazer um tempo de live, louvor. Vamos ver, vou planejar, vamos ver o que a gente consegue fazer nesse dia, tá? Pra que a gente possa estar aqui junto também. É muito bom e muito edificante, né? A gente pode preparar. É 24 horas, gente. É 24 horas. E aí, mais pra frente, eu falo sobre isso, tá? E aí, esse ano eu comecei de novo o jejum de 40 dias, foi início de janeiro. Fizemos mais um com devocional, teve muito testemunho, tá? E agora, em julho, eu vou fazer esse de 3 vezes na semana, durante 23 horas. Vai começar no dia 8. Aí você escolhe o dia que você quer, da semana, a quantidade de dia que dá pra você, tá bom? Eu vou colocar o PDF depois lá no Telegram, aí você pega lá no Telegram, para você poder se basear ali pelas instruções, tá? Então, os benefícios do jejum são diversos. Ó, desenvolvimento da disciplina espiritual, maior clareza mental e emocional, renovação espiritual, melhora na saúde digestiva, redução de estresse e ansiedade, desenvolvimento de um senso de propósito, você começa a entender qual é o seu propósito, domínio próprio, né? Força, encorajamento, restauração. Ih, gente, é tanta coisa que acontece com a gente nesse período, tá? E transformação da mente. Eu acho que sobretudo é isso, né? E você fica assim, uma pessoa, parece que você é um guerreiro. Já viu aqueles guerreiros de filme de época? Você fica assim, conforme você vai fazendo, você fica sentindo aquele guerreiro. Vou mostrar aqui uma foto pra vocês. Igual aqueles guerreiros de filme de época. Mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Vou mostrar aqui. Eu sei que não dá pra mostrar bem. Eu fui entendendo isso conforme você vai fazendo, sabe? Não tem pro demônio, não. O demônio não vai querer ficar perto de você. As amizades Deus vai começar a afastar, porque elas mesmas vão sair de perto de você, que não serve. Ó, mais ou menos assim, tá vendo? Vocês vão ficando assim, ó, forte, guerreiro. Ó a armadura aí, ó. Capacete da salvação, coraça da justiça. Você vai ficando um guerreiro no mundo espiritual, tá? É isso, gente. Então, eu espero que eu tenha ajudado pra vocês. Vocês têm alguma pergunta pra fazer? Ó, eu fiquei na igreja, eu já fiz. Pastor, é pra entregar o jejum. Aí como que você entrega o jejum? Digamos que você vai fazer 3 vezes na semana. Tá. Você abriu o teu jejum com oração, escreveu o teu propósito.
Eu vou fazer 3 vezes na semana. E meu jejum vai ser parcial, que eu vou beber líquido. Quantas horas eu vou fazer? O início do meu jejum, eu vou começar, por exemplo, 6 horas da manhã. Eu vou começar meio-dia. Eu vou começar às 18 horas. Eu vou começar meia-noite, tá? Então, presta atenção. Jejum começando meia-noite, gente, entregando 6 horas da manhã, pelo amor de Deus. Isso não é jejum. Você tá na parte do período de sono, certo? Agora, quando você faz num período, por exemplo, eu começo 3 horas da tarde, ou começou 6 horas da tarde e vai até no dia seguinte, meio-dia, é um jejum, tá? Então, assim, eu fiz o de 3 dias, olha. Ok? Então, horários expressivos no mundo espiritual, tá? Quando você lê na Bíblia. Eu vou falar aqui horários expressivos, que geralmente é importante fazer. 6 horas da manhã, 9 horas da manhã para começar ou para entregar, né? Meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas, porque é a mudada, né, do dia, né, da tarde para a noite, 6 horas. É o pôr do sol, entre 5h30, 6 horas, por aí é o pôr do sol. 9 horas da noite, são horários que na Bíblia fala hora nona, hora sexta, tem a ver com esses horários, tá? Meio-dia, né? E meia-noite. Então, assim, são horários expressivos para você começar ou para você entregar. Começou, fez o seu período, tá perto de terminar? Deus, quero te agradecer por esse período de jejum, Senhor. Entrego nas suas mãos tudo que o Senhor tem falado comigo, que o Senhor vai fazer através disso. E reforça na oração aquilo que você escreveu. Lê. Senhor, eu escrevi aqui que eu preciso de me libertar disso, daquilo. Senhor, eu preciso que o Senhor afaste isso de mim. Senhor, eu preciso ter um discernimento nessa situação aqui que eu tenho que tomar uma decisão. Entendeu? O que eu tenho que fazer? Aí reforça toda vez que você entregar. Pai, eu entrego nas tuas mãos. Pronto. Aí você vai para a tua fase de alimentação. Durante a fase da alimentação, você fez um propósito de renunciar a alguma coisa. Naquele período você não está comendo. Por exemplo, você tirei o café. Na hora da sua alimentação, você não vai alimentar, você não vai tomar café, porque você fez a retirada do café durante aí 2 semanas, 3 semanas. Entendeu? Tudo bem, gente? Estão entendendo? Isso. Terminou. 3 vezes na semana, 5 vezes na semana, inicia e fecha e começa. Thalita, sem querer, eu coloquei um negócio na boca. Gente, pede perdão a Deus ali na hora, fala, Pai, me distraí. Tira e continua, em nome de Jesus, tá? Continua em nome de Jesus. Não se culpa, não fica ali, parei porque não sei o quê. Vai ter muita resistência para você continuar. Mas você precisa resistir. Depois vai virar estilo de vida, tá bom? Então, segunda-feira, a gente vai fazer... deixa eu olhar aqui se é isso mesmo. Dia 8, segunda-feira. Até o final de julho, a gente vai fazer 3 vezes na semana, 23 horas. Eu vou fazer 23 horas. Mas você vai fazer a quantidade de horas que você consegue, tá, gente? Em agosto... eu vou fazer uma live para explicar sobre o jejum de Daniel. Tá? Vou falar o que é jejum, por que a gente fala jejum de Daniel, quais os benefícios disso e qual é o principal objetivo desse jejum. Tá? Aí em agosto vai se preparando aí para a gente fazer esse jejum de Daniel aí, tá bom? 21 dias. A gente vai começar em agosto, possivelmente, deixa eu ver aqui, no dia 7 de agosto. Eu acho que vai ser dia 7 de agosto, tá? A gente vai começar o jejum de Daniel. Mas durante o mês de julho, a gente está fazendo 3 vezes na semana. Então, eu vou sempre intercalando assim. Jejum de 3 vezes na semana, jejum de 40 dias, jejum de 21 dias. E assim a gente vai fazendo o ano todo jejum. E assim a gente vai vencer. Você vai ver que você vai ter um estilo de vida totalmente diferente. Vai levantar muita coisa contra? Vai. Mas resiste, tá? Porque você está se purificando. A ambiência em volta de você
vai começando a exalar outra energia, tá, gente? Não é espiritismo isso aqui, não. Isso é real, tá? Você vai exalando uma purificação. Porque você tá numa frequência. Aí, digamos que a pessoa que você estava andando estava na mesma frequência que você. Uma vida de qualquer maneira, falando isso, falando aquilo, vivendo dessa forma. Nananana. Aí você começa a ter uma disciplina espiritual. Você começa a se limpar. Então você vai ficar numa ambiência diferente. E essa pessoa aqui totalmente diferente de você. Então vai repelir. Às vezes vai acontecer isso dentro do casamento. Mas você vai precisar ter sabedoria para lutar, tá? E ajudar essas pessoas que estão à sua volta, ter amor por elas, ter compaixão e até mesmo incentivar ela também a jejuar com o intuito espiritual e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Gente, eu vou parar aqui porque já deu aí 1 hora de live, tá? E a gente vai falando mais sobre isso no decorrer das nossas lives. Então, quinta-feira a gente está aqui de volta. Eu vou estar sempre trazendo um tema dentro de batalha espiritual. Nós vamos falar sobre ambiência, vamos falar sobre espíritos imundos. Nós vamos falar como você orar a sua casa, o que é uma oração de guerra. Então, vou trazer práticas aqui de ferramentas espirituais para a gente poder aprender a guerrear, tá? Compartilha essa live. Eu vou colocar lá no YouTube. Compartilha com muita gente. Se você ainda não assinou lá no YouTube, se inscreva. E vamos crescer aquele canal lá também. E vamos compartilhar para muita gente aí que ainda tem dúvida de jejum, tá? Tem mais alguma dúvida aqui, gente? Tem mais alguma dúvida dentro do jejum? Voltou? Voltou, né? Isso, no período de 3 dias, eu queria ficar, né, sem ter relação. Ele concordou, foi de concordância, não tem problema nenhum, fica. Mas ele não concordou, teu marido é ímpio, ele não entende essas coisas. Gente, não tem problema você ter relação, porque não o jejum tem a ver com abstinência de alimento sólido, tá? Isso é para casados que eu tô falando, ok? Que Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo que passamos aqui, por essa palavra. Senhor, que ela chegue em muitas pessoas, Pai. E que ela cresça, Senhor, com esse conhecimento, com esse entendimento. Que ela possa fluir no Espírito, Senhor, através, Senhor, dessa ferramenta tão poderosa que é o jejum. Pai, nós vamos continuar fazendo esses jejuns, Senhor. Nós vamos continuar com essa disciplina, porque nós queremos sair do raso. A gente quer crescer, a gente quer sentir a Tua presença, a gente quer mandar os demônios embora. E sabemos, Pai, que existem essas ferramentas poderosas. Em nome de Jesus, nos capacita, Senhor, para usar e para viver. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço para cada um que está assistindo essa live, eu te peço pela vida dele, da vida dela, Senhor, capacita o Teu filho e a Tua filha. Em nome de Jesus, amém e amém. Lá no grupo do Telegram, eu vou estar colocando lá o PDF, você pode pegar lá sobre o jejum, tá? Deus te abençoe.